Bom dia a você que acompanha o canal Indústria Brasil. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da Anglo American, essa importante mineradora multinacional com sede em Londres e que tem uma unidade também em Cubatão, na Baixada Santista. Aliás, essa unidade está completando 60 anos com o lançamento de um selo comemorativo. Ao longo do programa vamos falar mais sobre isso. O nosso entrevistado de hoje é o Thiago Araújo, gerente de processos e qualidade da Anglo, que vai contar um pouco das atividades da empresa e também da sua trajetória profissional. Obrigado pela participação no programa, Thiago. Obrigado pela oportunidade. O canal Indústria Brasil, ele traz informações sobre o setor industrial, mas também destaca trajetórias profissionais de sucesso, como é o caso do Thiago, que recentemente ganhou um prêmio internacional por causa de um projeto que ele desenvolveu. Ô Thiago, conta pra gente como funciona essa premiação e como é que foi o projeto que você apresentou? Sim. Essa premiação, na verdade, é um programa de incentivo à inovação, sustentabilidade e segurança, que são alguns dos valores da empresa Anglo American, no qual vários empregados ao redor do mundo, eles se inscrevem em diferentes categorias e eles participam de uma competição daquele melhor projeto a nível nacional, e os melhores projetos a nível nacional eles vão para uma etapa internacional onde competem não somente com as unidades de negócios do Brasil, mas também com as unidades de negócios da Anglo American ao redor do mundo. E dentro as categorias são 4. Eu já mencionei algumas delas: inovação, segurança, sustentabilidade e colaboração também. Eu especificamente concorri na categoria sustentabilidade há cerca de 3 anos atrás, onde eu tive a oportunidade de ir para fora, na Flórida, para concorrer com pessoas de outros lugares do mundo também. E ganhei o prêmio a nível nacional. O projeto que você desenvolveu é sobre a reutilização de resíduos, Isso, né? Ele já está sendo executado? Esse projeto já foi executado? Já? Sim, ele já foi executado, foi implementado, alguns dos benefícios já foram recolhidos também. O projeto especificamente ele parte do princípio de que um resíduo nada mais é do que um material que um dia foi uma matéria-prima, ou um material que ele foi um insumo e por algum motivo no processo ele teve que ser descartado, ele foi modificado de tal forma que não poderia ser utilizado como um produto final. Então, o fundamento é recuperar esses resíduos e incorporar ele novamente na matriz do produto, que nesse caso específico é um fertilizante, um adubo químico, que é utilizado na agricultura. No caso da Anglo American, os nossos clientes estão principalmente no centro-oeste brasileiro. A gente sabe que o Brasil ele tem uma legislação para descarte correto de resíduos, né? No caso do projeto, ele prevê uma reutilização desses resíduos. Como é que está essa questão no Brasil? Já existem vários projetos sobre reutilização de resíduos em comparação com outros países? A questão, falando em fertilizantes especificamente, né? Quando a gente fala em adubo, não sei se você está inteirado do meio, mas o grande resíduo da indústria de fertilizantes ele é o fosfogesso, que em outras partes do mundo ele não pode ser utilizado na agricultura, por exemplo, como um agente de condicionamento de solo. Grandes países que às vezes a gente acha que eles estão mais evoluídos que a gente em termos de reuso e reutilização, como a questão dos Estados Unidos, eles não podem reutilizar o fosfogesso em específico, que é o nosso grande resíduo da indústria de adubos. Para você ter ideia, para produzir 1 tonelada de ácido fosfórico, que é um dos materiais que a gente produz aqui em Cubatão, você tem que gerar, no caso, 7 toneladas de fosfogesso. Esse fosfogesso ele é um sal inerte, ele não causa nenhum problema para o meio ambiente, só que na legislação americana ele tem que ficar estocado em grandes pilhas de estocagem, como a gente tem aqui em Cubatão. Pilhas que foram começadas a ser geradas em 1976 e elas eram geradas e estocadas até alguns anos atrás. Atualmente, a legislação brasileira ela permite que o fosfogesso ele seja utilizado como condicionante de solo. Então, o que acontece? Um resíduo do passado, hoje ele é um subproduto ou um coproduto que gera melhor que o descarte, melhor que o descarte, que ele gera faturamento tanto quanto os nossos produtos de linha. O telespectador aí que acompanha o programa vê que você é jovem ainda, né? Mas tem bastante experiência nessa área. Conta um pouco da sua trajetória profissional pra gente. Sim, a minha única oportunidade profissional foi na Anglo American. Eu me formei
em 2007 e entrei no programa de trainees, da Anglo-América. Na época era de metais básicos, então era um programa único para o Brasil, no qual os participantes, aqueles selecionados, eles foram distribuídos para as diversas unidades de negócio. E eu, felizmente, vim para Cubatão para trabalhar com fertilizantes, isso lá em 2008, quando eu era recém-formado. Então foi a minha primeira e única oportunidade profissional. Desde então, e não penso outro caminho profissional além desse. Talvez seja o melhor caminho para ingressar na indústria, trainee, programa de trainee? Eu acredito sim. Existem outros, como o estágio. O estágio também é uma oportunidade ímpar de você ser conhecido até mesmo antes de você formar na faculdade. E o que às vezes é mais fácil, quando você tem 6 meses ou 1 ano para demonstrar o seu trabalho, é muito mais fácil do que uma entrevista de 1 hora ou 1h30 junto de um diretor de empresas. Mas são caminhos diferentes. O trainee, eu acredito que sim, é um dos principais meios de você ingressar. A sua rotina de trabalho, você fica em Cubatão também, na unidade de Cubatão, mas também visita outras unidades da Anglo, né? Sim. Como responsável pela qualidade de processos de fosfatos Brasil, eu tenho que ir muito para o estado de Goiás, que é onde fica a nossa mina de fosfato, e outra unidade de beneficiamento mineral, assim como tem aqui em Cubatão, a gente também tem outro complexo químico instalado na cidade de Catalão, em Goiás. Então eu divido meu tempo igualmente entre São Paulo e Goiás. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Thiago, que vai contar um pouco mais das atividades da Anglo-American e também sobre como os minérios são utilizados no dia a dia da população. Até já! Estamos de volta com o canal Indústria Brasil, que hoje aborda um pouco mais das atividades da Anglo-American, essa importante mineradora multinacional que tem uma unidade em Cubatão, na Baixada Santista. O entrevistado de hoje é o Thiago Araújo, ele é gerente de processos e qualidade da empresa. Thiago, quais os principais minérios extraídos pela Anglo e a utilização desses minérios no dia a dia das pessoas? Sim. Como mencionado por você, é uma empresa multinacional. A gente tem atividades praticamente em todos os continentes, mas eu posso citar alguns deles, mas vou dar um pouco mais de foco para aqueles que são produzidos e extraídos aqui no Brasil. A nível global, a gente tem produções de carvão, tanto térmico quanto metalúrgico, o diamante. No passado já trabalhamos com ouro, mas não mais. Temos também a produção de platina. E aqui no Brasil, especificamente, temos mais recentemente a produção de minério de ferro em Minas Gerais e a unidade de negócio que a gente chama de NNP, que é a sigla para níquel, nióbio e fosfato, com operações concentradas no estado de Goiás. Então, operações de níquel em Barro Alto e Niquelândia, de nióbio e fosfato, a mina de fosfato em Catalão, e a operação de beneficiamento mineral de fosfato aqui em Cubatão. Thiago, e esses minérios, eles são utilizados, digamos, na prática, em que situações no dia a dia da população? O fertilizantes, que é aquele mineral que eu mais trabalho aqui na base diária, ele é eu entendo como um dos principais minerais. Por que eu digo isso? Não é de conhecimento geral, mas o fosfato ele é um dos poucos minerais que ele é essencial à vida e ele não é substituível. Ele não existe um substituto sintético para substituir o fosfato. Então ele é basicamente extraído de regiões da terra, né, de corpos minerais ricos em fosfato. Você processa esse material e você leva para regiões agrícolas que têm deficiência de fosfato. Então você coloca esse fosfato na forma de fertilizante, é um adubo químico inorgânico, portanto. Então a planta vai absorver fosfato, mesmo que plantadas em regiões pobres desse nutriente. E a planta, ela precisa do fosfato para crescer e qualquer ser humano, qualquer ser vivo precisa de fosfato para viver também. Então esse fosfato ele é transmitido do minério fosfatado, do adubo químico para a planta até chegar em qualquer ser vivo que venha consumir essa planta. E Thiago, e como é feita a extração do minério? Existe um estudo? Quanto tempo de estudo até a construção da planta? E esse minério ele vai para onde? Ele é processado na própria planta que é construída no local da extração? Ou ele vai para outra planta? Como é que funciona? Existem vários modelos de operação. Você normalmente
você beneficia o minério muito próximo de onde você extrai. Mas quando a gente fala da extração do minério, já é um processo que já está muito além dentro de uma cadeia de negócio de mineração. Você começa com a exploração mineral muitos anos antes até mesmo de você provar que um negócio ele é viável ou não. Então, através de estudos geológicos, estudos econômicos, você vai verificar se a extração daquele minério ele vai render para a empresa dinheiro ou não vai. Então, quando é provado que aquele mineral, naquela concentração e naquela localização, vai gerar um estudo de negócio positivo financeiramente, você começa todos os trabalhos de projeto, todas as fases iniciais de conceito, de detalhamento, com projetos básicos e daí por diante, até virar uma operação. Então, quando a gente fala de um início de uma operação de mineração, na verdade, já teve pelo menos 15 anos de estudos atrás entre geólogos, engenheiros de minas, para identificar o corpo mineral, definir o tamanho desse corpo mineral e verificar se é possível ou não, de uma forma economicamente positiva, extrair e transformar isso no produto final. E no Brasil, você havia dito os principais minérios extraídos, quais são? Os extraídos pela Anglo-América é o minério de ferro, no estado de Minas Gerais, e no estado de Goiás, o nióbio, o níquel e o fosfato. Certo. O níquel, ele é utilizado aonde? O níquel, basicamente, ele é um minério que está dentro da composição do aço inoxidável. Então, qualquer colher, qualquer garfo que você tem dentro da sua casa, dentro da minha casa, se ele tem a tarja ali de aço inoxidável, ele tem um percentual de níquel. Então, o níquel é um dos elementos metálicos que faz, juntamente do minério de ferro, dar características de resistência à corrosão e resistência mecânica para metais que, de outra forma, se você deixar exposto ao ar, ele vai enferrujar, basicamente. Entendi. Então, no caso, é uma atividade que é fundamental para, vamos dizer, para sobrevivência, digamos assim. Sim. A indústria mineral como um todo, ela tem as suas especificidades. Como eu falei do fertilizante, ele é essencial à vida, assim como o níquel ele é essencial para a vida moderna, vamos dizer assim. Certo. E existem projetos para expansão das atividades da Anglo no Brasil? Sim. A Anglo, no Brasil, ela está em constante investimento, em constante expansão. As mais recentes, que até tiveram muito na mídia, foi o início das operações de minério de ferro no estado de Minas Gerais, com um longo minério-duto que leva o minério de Minas Gerais até o Porto de Açu, no Rio. Esse é o mais recente e o de maior escala do Grupo Anglo-América hoje no Brasil, que está em fase de ramp-up. Certo. E outros projetos desenvolvidos na unidade de Cubatão? Os projetos de Cubatão, eles são mais projetos orgânicos, são aqueles de crescimento baseado nos ativos que estão atualmente instalados aqui. O último grande investimento que a gente teve aqui foi o início das operações do fosfato bicálcico, que ele é um derivado do fosfato, só que não para agricultura, ele é para agropecuária. Então, o fosfato bicálcico ele é uma das bases da ração animal, é um dos constituintes da ração animal, e ele passou a ser produzido aqui em Cubatão há alguns anos atrás. Esse foi o grande último investimento. A planta de Cubatão tem quantos funcionários? Dimensões, sabe me dizer alguns números da planta de Cubatão? Especificamente eu não vou saber de falar o número exato, mas é cerca de 500 funcionários. Tá. No mundo inteiro, a Anglo está presente em quais países? Está presente na Austrália com o carvão, na África do Sul, que é onde a Anglo-América nasceu, apesar dela ser hoje, ela ter o rótulo de uma mineradora inglesa, ela nasceu na África do Sul, então a maioria das operações lá estão. No Brasil e no Chile. São as grandes operações do mundo, elas estão nesses países. E o Brasil é um país rico em minérios? Sim, extremamente. Em relação a outros países, não? Não, sim, extremamente rico, principalmente por causa do minério de ferro, que é o principal. Em termos de volumes, a gente tem aí os nossos competidores, que são principais extratores de minério de ferro no mundo, então, e eles têm grande presença aqui no Brasil. Então, Tiago, foi bom até você tocou nesse assunto dos concorrentes. Quando a Anglo descobre, por exemplo, uma reserva de minérios, como é que funciona a prioridade para extrair aqueles minérios? Isso é questão de legislação mineral. Quando você entra na etapa de estudo
estudos geológicos. A prioridade já é... Você já tem um dono daquele estudo. Na verdade, você tem uma licença para você poder fazer esses estudos geológicos. Então, antes mesmo de você definir se um projeto é viável ou não, aquele projeto, a licença daquela região já tem um nome, vamos dizer assim. Obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Thiago, que vai falar um pouquinho mais sobre a unidade da Anglo American em Cubatão e sobre o aniversário dessa planta aqui de Cubatão, que vai fazer 60 anos em maio. Até já! Estamos de volta com o canal Indústria Brasil, que nesse programa entrevista o Thiago Araújo, que é gerente de processos e qualidade da Anglo American. Thiago, exatamente o que faz a unidade da Anglo American em Cubatão? A unidade de Cubatão ela é produtora de fosfatos, então basicamente os produtos finais produzidos eles são os fertilizantes, adubos químicos inorgânicos, que, como eu mencionei anteriormente, ele é utilizado na agricultura como nutriente de fósforo para as plantas. O ácido fosfórico, que na unidade de Catalão é um produto intermediário para a produção de fertilizantes de alta concentração. Aqui em Cubatão, ele também é vendido diretamente para as indústrias, para seu beneficiamento e posterior venda. Então, por exemplo, acidulantes para refrigerantes, eles vêm a partir do ácido fosfórico, naturalmente beneficiado por outras indústrias até chegar num grau alimentício, mas a fonte primária dele é o fosfato produzido aqui na unidade de Cubatão. E além do ácido fosfórico do fertilizante que eu mencionei, o fosfato bicálcico, que é utilizado como constituinte de ração animal, e, para finalizar, o ácido sulfúrico, que apesar de ser um produto que ele não é fosfatado, ele é utilizado durante o processo e o excesso de produção ele é vendido também para a indústria química como um ácido final. Você vê que os minérios eles são utilizados em vários pontos do dia a dia das pessoas, né? Desde talheres até na própria alimentação e até na ração animal. E Thiago, a Anglo American, a unidade de Cubatão, está completando 60 anos em maio, né? Vai ter muita festa? Como é que vai ser a comemoração? Então, as comemorações elas vão acontecer institucionalmente de maneira interna ao longo da primeira semana do mês de maio e também ao longo do mês de maio vão acontecer exibições no cinema com a apresentação de vídeos institucionais apresentando um pouco da história da empresa Anglo American, que lá no passado ela foi fundada em 1955 com o nome Copebras, que ainda é muito conhecido no mercado. Mas mostrando um pouco do que aconteceu às pessoas que passaram por essa história, falando um pouco da vivência delas e também tem algumas surpresas. Um vídeo bem legal que vai passar no cinema, no Cine Rocks, no dia 7 e 8 de maio. E essa programação envolve toda a força de trabalho, não? Sim, todos os funcionários, entre primeiros e terceiros também. Então, os 1.200 empregados diretos e indiretos da companhia, eles vão ser convidados para estar no Cine Rocks em Cubatão, para estar vendo esse vídeo em primeira mão, aí vendo algumas caras conhecidas entre os jovens e os mais experientes da Anglo American também vão estar dando seu depoimento, contando um pouco da história da companhia e deles próprios ao longo aí de 60 anos de empresa. Thiago, a Anglo American de Cubatão é a única unidade que produz fertilizantes no Brasil? Não. A mina de fosfatos ela fica no estado de Goiás, na cidade de Catalão, e no início dos anos 2000 o complexo de Catalão, com o projeto Goiás 1, denominado naquela época, produziu um complexo construiu um complexo químico muito semelhante ao complexo que temos aqui em Cubatão, porém ele é um pouco maior e ele produz basicamente fertilizantes e ração animal. Lá em Goiás a gente não trabalha com a venda de ácido fosfórico ou ácido sulfúrico, o que acontece, porém, aqui em Cubatão. Certo. E como é esse selo comemorativo que vai ser lançado por causa dos 60 anos da empresa, da unidade daqui de Cubatão? Sim. A gente no selo comemorativo a gente trabalhou com a data de aniversário, né, os 60, mas trazendo também um pouco da história da empresa, né, o símbolo da Copebras, ele de uma forma bem legal, bem inovadora, aliando assim a história, né, os 60 anos
com aí o símbolo do Copebras, que durante muitos anos fez parte aqui do dia a dia dos funcionários da Anglo American hoje. Vamos agora às perguntas dos telespectadores. Para participar é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Nós temos a pergunta da Clara Machado, de Cubatão. Ela quer saber quais os projetos, e se existem, projetos sociais ou ambientais desenvolvidos pela Anglo American em Cubatão. Sim, existem. O principal dele é o projeto Queiro na Escola, no qual, em parceria com a empresa, o Instituto Queiro trabalha aí com educação em algumas escolas públicas de Cubatão, na questão utilizando ferramentas audiovisuais para desenvolver as aptidões e talentos dentro da escola, sempre relacionado à promoção e criação de vídeos. Então esse é o principal trabalho aí, social que a empresa tem dentro da cidade de Cubatão. E a Anglo American, ela investe nesses projetos sociais? Queria que você me dissesse os motivos, que levam a empresa a investir nessa área social, ambiental, aqui em Cubatão. Sim. Dentro da filosofia da empresa, do nosso modelo operacional, a gente sempre fala no tripé eficiência, eficácia e sustentabilidade. Sem qualquer um desses tripés, nenhuma organização ela tem um futuro longínquo, promissor e financeiramente rentável. Então, quando você fala desse tripé, o ponto sustentabilidade, ele não é só questão de sustentabilidade das operações em si. A organização está inserida num contexto muito maior, onde as famílias dos empregados elas são afetadas pelo que a empresa faz, não somente aqui dentro do que lá fora também. Então a empresa vê como muito importante a participação não só no ambiente interno, no dia a dia dos funcionários, mas também da cidade e do local onde ela está inserida. Esses projetos também fazem parte de uma estratégia de relacionamento com a comunidade, não? Isso sem dúvida. Na verdade, como foi mencionado antes, a Anglo American, nascida como Copebras lá em 1955, só está aqui há 60 anos. A cidade de Cubatão e muitas pessoas que vivem em Cubatão estão aqui há muito mais tempo do que isso. Então, o relacionamento da empresa, da organização com a sociedade, para tentar manter esse tripé e a sustentabilidade, ele é um dos principais pontos desse tripé, o relacionamento com a comunidade, para que haja um bem comum, então aí uma via de mão dupla de comunicação e benfeitoria, isso é sem dúvida muito importante. Cubatão, que no passado teve muito problema com poluição, chegou até ser conhecida como o Vale da Morte, mas aí graças também à atuação das empresas, claro, houve a criação de uma legislação ambiental, mas graças à atuação das empresas, o município conseguiu reverter essa situação, Hoje, em Cubatão, é explorado até mesmo o turismo ecológico, E de que forma a Anglo American colaborou com essa recuperação ambiental de Cubatão? Sem dúvida, como você mencionou, esse processo ele começou lá atrás, na década de 80, onde vários investimentos foram feitos para nada mais do que adequar as fábricas aos padrões legais, sejam eles de emissões de padrões de líquidos ou emissões gasosas. Então, lá na década de 80, grandes investimentos foram feitos na estação de tratamento de efluentes líquidos, na adequação de lavadores de gases de plantas que poderiam ter emissões atmosféricas acima dos limites legais. E, ao longo dos anos, os projetos e as iniciativas, elas tendem cada vez mais a contribuir para que o volume de efluentes descartados venha sendo diminuindo através de quê? Através da reutilização de água. A gente sabe que a água é um recurso escasso, apesar de que aqui em Cubatão a gente tem felizmente a gente tem fartura de água, uma região que chove bastante, mas o resto do Brasil está sofrendo muito com falta de água. A nossa operação de Catalão é uma delas, porque a sazonalidade das chuvas ela é muito marcante, então praticamente 6 meses do ano fica sem chover, ou chove muito pouco, e lá a gente sofre, a gente entende o que é a falta de água. Então, por isso que os projetos de redução de consumo, os projetos de reutilização, eles vêm ano após ano reduzindo o consumo de água nas fábricas, que são um grande consumidor. Certo. O Alberto Ricardo Torres, de Americana, ele
quer saber o que ele pode fazer para trabalhar na Anglo American. Ele quer saber quais as atividades que a Anglo American que geram mais demanda de trabalho dentro da Anglo American. Sim, a Anglo American, como uma empresa ela é relativamente grande, né, uma mineração com uma participação no Brasil grande, ela tem áreas de trabalho que vão desde logística, passando por produção, laboratório, processo, até chegar na área comercial. Então, existem diversos ramos de trabalho dentro da empresa Anglo American. Então, desde geólogos lá na mina de Catalão, até vendedores, então pessoas relacionadas à fase de marketing. Então, tem vaga para todos os tipos, todos os ramos profissionais. Diversos. Ô, Thiago, e quais são os modais utilizados na logística de transporte de minérios aqui para Cubatão? Sim. Basicamente, o minério ele é transportado via ferrovia. Então, a gente tem um modelo logístico que reduz os custos, porque eu mencionei nos produtos, o ácido sulfúrico é um dos produtos produzidos pela Anglo American. Como matéria-prima, a gente tem o enxofre que é uma matéria-prima importada, então, consequentemente, a gente recebe eles via o Porto de Santos, e esse material ele tem que ser utilizado tanto no complexo químico de Cubatão, mas também utilizado em Catalão. Então, o que a gente faz? A gente desce com os trens trazendo concentrado fosfático, né? A gente às vezes chama de rocha fosfática, mas é um concentrado apatítico, na verdade, que é o nome técnico aí do fosfato, da nossa matéria-prima, e a gente usa a mesma estrutura logística para subir com o enxofre, levando assim a matéria-prima para o ácido sulfúrico e a matéria-prima para os fertilizantes inorgânicos lá em Goiás. Então é basicamente a ferrovia como meio de transporte de matérias-primas. Thiago, infelizmente nosso tempo acabou, tá? Muito obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos com o Thiago Araújo, que é gerente de processos e qualidade da Anglo American. E se você quiser rever essa entrevista ou ver outras apresentadas no Canal Indústria Brasil, basta acessar o site www.canalindustriabrasil.com.br. Para participar também é fácil, basta enviar um e-mail para perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e um bom final de semana.